Dossiê confidencial, arquivo número 001. Imagina você estar no fundo do mar com a lanterna tremendo na mão e encontrar, não um tesouro brilhando, mas um bloco sem forma, um pedaço de bronze apodrecido pelo sal. Só que, quando a crosta se abre, aparecem dentes, dentes de engrenagem, e aí a cabeça faz a pergunta que dá medo de fazer: isso aqui era uma máquina? Porque uma coisa é achar uma estátua, outra é achar um mecanismo. Hoje a gente abre o dossiê Anticítera, o computador antigo. O que as evidências provam para que ele servia e o que ainda não fechou até hoje. A história começa no início do século XX, numa região de mar traiçoeiro entre Creta e o continente grego, perto de uma ilha chamada Anticítera. Mergulhadores de esponja encontram um naufrágio antigo. E não era qualquer naufrágio. Era um navio romano de carga. E a carga parece um inventário de luxo. Estátuas de bronze e mármore, cerâmicas, vidro, joias, moedas. Coisas que, mesmo quebradas, ainda gritavam valor. E quando você pensa no Mediterrâneo daquela época, você entende o peso disso. Rotas comerciais, elites colecionando arte, objetos atravessando mares como prova de poder. A recuperação desses objetos acontece por volta de 1900 a 1901. Só que no meio de tantas peças óbvias, as estátuas, os bronzes bonitos, o tesouro que aparece na foto, havia um item que parecia o oposto de valioso. Um bloco corroído, misturado com restos de madeira. Um pedaço de metal que não chamava a atenção. O tipo de coisa que você coloca num canto e diz: depois a gente vê o que é. Só que esse depois virou o maior e se da história da tecnologia. Quando os artefatos chegam ao Museu Arqueológico Nacional, em Atenas, muita coisa chama a atenção antes. E, por um tempo, o bloco fica esquecido. Até que, em 1902, alguém nota um detalhe impossível. Há uma engrenagem ali dentro. Esse é o momento em que a história vira. Porque engrenagens no mundo antigo existem, sim, mas aqui o que aparece não parece uma peça solta. Parece parte de um sistema, complexo, organizado, preciso. A partir daí, o bloco deixa de ser lixo e vira enigma. Começam as tentativas de separar fragmentos, entender o que é, comparar com outros instrumentos, levantar hipóteses, e o dossiê abre um buraco de décadas. Hoje, o que sobrou é um conjunto de fragmentos, dezenas, como se você tivesse um relógio finíssimo quebrado em estilhaços e tentasse reconstruir a lógica só olhando as partes. E aqui vale um parêntese importante. Esse caso não se resolve em uma temporada. Por muito tempo, ninguém sabia exatamente o que estava olhando. Teve hipóteses de relógio astronômico. Teve gente que achou complexo demais para ser antigo. Teve silêncio. Teve retomada. A virada moderna acontece quando a ciência começa a enxergar por dentro sem destruir. Radiografias, depois técnicas de imagem cada vez mais avançadas, e aí surgem engrenagens escondidas sob a crosta. E mais, surgem inscrições, não riscos, não ornamentos. Texto. Letras minúsculas gravadas nas placas, descrevendo ciclos e instruções de leitura. De certa forma, é como se o objeto viesse com um manual, fragmentado, corroído, mas ainda falando. Hoje, com base no que foi decifrado, o mecanismo de Anticítera é descrito como o mais antigo exemplo conhecido de um computador analógico, uma máquina manual capaz de modelar ciclos astronômicos e calendários. Não é computador moderno, não tem chip, não tem eletricidade, mas tem o coração de qualquer computador: transformar uma entrada simples em um resultado complexo. A entrada é você girar um eixo, como se fosse dar corda num relógio,
E a saída é um conjunto de ponteiros e mostradores traduzindo tempo, ciclos do céu e eventos previsíveis, como fases da Lua e possibilidades de eclipse. E o detalhe que assombra, só uma parte do mecanismo sobreviveu. E mesmo assim, as engrenagens preservadas já são suficientes para mostrar que o projeto era grande. Agora, sem matar o mistério, vamos entender o truque. Engrenagens são matemática em metal. Se uma engrenagem tem 60 dentes e outra tem 30, a relação é exata. Para uma dar uma volta, a outra dá duas. Você cria proporções. Quando você encadeia várias engrenagens, você encadeia proporções. E quando essas proporções representam ciclos reais, meses lunares, anos solares, padrões de eclipse, a máquina vira um modelo do mundo. O Anticítera não adivinha o céu. Ele incorpora no bronze o que astrônomos já sabiam: ciclos, repetências, aproximações. E aí, em vez de fazer contas em tábuas e pergaminhos, você gira a manivela e o mecanismo anda nesses ciclos. E tem um detalhe cultural aqui. Na antiguidade, céu não era só curiosidade científica, era calendário, agricultura, navegação, religião, presságio. Um eclipse podia ser pânico ou poder se alguém conseguisse antecipar. O que a gente consegue afirmar com mais segurança vem do verso da máquina, porque essa parte foi decifrada com muito mais clareza. No verso, existem mostradores grandes em espiral. Um deles está ligado ao ciclo metônico, uma forma de aproximar o calendário lunar do solar. Em termos simples, depois de 19 anos, as fases da Lua voltam a bater quase no mesmo ponto do ano. Isso dá 235 meses lunares. Para uma sociedade que organiza plantio, viagens e festivais olhando o céu, isso é ouro. O outro grande mostrador é o Saros. 223 meses lunares, um ciclo usado historicamente para prever eclipses, ou, mais precisamente, janelas em que eclipses podem acontecer. E aqui vem a parte que arrepia. O mecanismo tinha marcações e inscrições que indicavam características do eclipse. Não era só tem eclipse, era que tipo, como ler, o que esperar. Além disso, existem mostradores menores associados a esses ciclos. Um deles está ligado ao Exeligmus, um ajuste do Saros que ajuda a alinhar melhor o horário, ou seja, uma tentativa de refinar a previsão. E tem mais. Um mostrador relacionado a jogos, conectando o céu com a vida humana num ciclo de anos. Como se a máquina dissesse: o tempo dos homens também roda junto do tempo dos astros. Quando você junta tudo isso, a sensação é que o objeto não era só utilitário, era simbólico, uma miniatura do cosmos na palma da mão. Imagina a cena: uma mesa, luz entrando pela janela e esse objeto em cima, como se fosse um relógio raro. Você escolhe uma data no anel do calendário, gira o eixo, os ponteiros se movem, a espiral dos Saros avança casas. Em certos pontos aparecem glifos, marcas de atenção. Você lê a inscrição, interpreta a letra índice, cruza com a legenda e pronto. Você sabe que em determinada janela existe chance de eclipse, lunar ou solar. Não é misticismo, é método. E talvez por isso ele pareça ter vivido em uma caixa com placas e portas. Era feito para ser aberto, mostrado, explicado. Na frente, o mecanismo provavelmente exibia o tempo passando em um anel com signos do zodíaco e uma escala de calendário. Ele mostrava o movimento aparente do Sol e da Lua, e com isso ajudava a visualizar mês, ano e posições no céu. Mas o que mais impressiona é como ele trata a Lua. O movimento lunar não é certinho, como um ponteiro perfeito. A Lua acelera e desacelera em sua órbita aparente.
E isso era conhecido na astronomia antiga. O Anticítera parece ter incorporado um truque mecânico para representar essa irregularidade. Um sistema do tipo pino e fenda, capaz de variar a velocidade do ponteiro sem eletrônica, só com geometria e metal. Em outras palavras, alguém não só conhecia o ciclo, decidiu modelar a anomalia fisicamente. E aí o objeto muda de categoria. Não é só calendário, é um modelo astronômico mecânico. E aqui a gente entra no trecho confidencial, porque a verdade é, a maior parte do mecanismo está perdida. O dossiê é literalmente incompleto. Isso significa que qualquer reconstrução completa tem um pouco de ciência e um pouco de coragem. A pergunta mais famosa é: a frente mostrava os planetas? Pesquisas recentes propõem um modelo do cosmos, no qual o mecanismo teria ponteiros para os 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além do Sol e da Lua, tudo num sistema compacto de engrenagens. É fascinante. E faz sentido com o nível de sofisticação que o verso já prova que existia. Mas ainda é uma proposta, porque você precisa encaixar engrenagens que não sobreviveram e interpretar fragmentos de texto corroído. Outra pergunta: para quem isso foi feito? Ferramenta de ensino? Instrumento de navegação? Um objeto de prestígio, tipo um showroom da ciência helenística? O mecanismo não responde, ele sugere. E talvez o maior incômodo seja esse. Se uma máquina assim existiu e chegou até nós por acidente, quantas outras existiram e viraram pó? Quantas oficinas fecharam? Quantos mestres morreram sem aluno? Quantos conhecimentos ficaram presos em lugares que o tempo apagou? Veredito do dossiê número 001. O mecanismo de Anticítera não é prova de magia, é prova de conhecimento. É o encontro de astronomia, matemática e engenharia, numa época em que a gente costuma subestimar o passado. E, ao mesmo tempo, é um lembrete cruel. A história da tecnologia não é uma linha reta. Ela tem picos, buracos e desaparecimentos. Arquivo número 001 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 002 comigo, se inscreve e comenta aqui embaixo. Na sua opinião, essa máquina era feita para uso prático, para ensino ou para impressionar alguém muito importante?